Ela era jovem, promissora e cheia de sonhos. Em uma tarde comum, atendeu a uma ligação que mudaria tudo. Poucas horas depois, seria encontrada brutalmente assassinada dentro de uma casa de luxo, sem sinais de luta, roubo ou pistas aparentes. Mesmo após 17 anos, o mistério do assassinato de Lindsay Busiak continua sem solução, sendo lembrado como um dos casos mais assombrosos da história do Canadá. Quem matou Lindsay? Por quê? Como alguém conseguiu cometer um crime tão brutal e desaparecer, sem deixar vestígios? Até hoje, a casa onde tudo aconteceu guarda perguntas sem resposta e uma sensação de inquietação que não se apaga. Mas antes de eu te contar, confere se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de crimes reais. Lindsay Busiak era uma jovem de 24 anos, vivendo o que parecia ser o início de uma vida brilhante. Recém-formada no mercado imobiliário de Victoria, na Colômbia Britânica, ela era conhecida por sua energia contagiante, dedicação e ambição. Para amigos e familiares, Lindsay era o retrato da esperança, determinada a crescer na carreira e construir seu futuro em uma cidade que parecia oferecer todas as oportunidades. Por trás do sorriso fácil, no entanto, Lindsay carregava uma inquietação que poucos percebiam. Nos dias que antecederam sua morte, ela expressou a pessoas próximas que estava desconfiada. Relatou ter recebido uma ligação estranha, uma mulher, com sotaque forte, que se identificou como interessada em comprar uma casa de alto padrão, procurando algo rápido, discreto e com pagamento facilitado. Apesar do desconforto inicial, a promessa de uma comissão elevada foi tentadora demais para ser recusada. Em 2 de fevereiro de 2008, Lindsay marcou o encontro em uma residência de luxo, recém-colocada no mercado, no endereço 1702 de Souza Place. A casa estava vazia, perfeita para uma visita privada. Seu namorado, Jason Zylo, também corretor e parte de uma família influente no setor imobiliário, combinou de encontrá-la depois da visita, para garantir que tudo corresse bem. Mas o que deveria ser apenas mais um dia de trabalho terminou em tragédia. Lindsay foi encontrada morta, brutalmente esfaqueada, sem que qualquer sinal de roubo ou abuso fosse detectado. O que se seguiu foi um mistério que nem o tempo conseguiu dissipar. Quem era aquele casal que a aguardava na porta da casa? Como conseguiram cometer um crime tão meticuloso e desaparecer sem deixar rastros? Era uma tarde fria de inverno em Victoria, quando Lindsay Busiak estacionou seu carro em frente à casa número 1702 da De Souza Place. Eram aproximadamente 17h30. A residência de 2 andares, recém-construída, estava localizada em uma rua tranquila, dentro de um bairro de alto padrão, ideal para compradores que buscavam privacidade e discrição, exatamente como a mulher misteriosa havia solicitado por telefone. Testemunhas afirmam ter visto Lindsay na porta da casa, sendo recepcionada por um casal. A descrição foi vaga. Um homem e uma mulher, ambos vestidos de maneira elegante, de aparência comum, nada que chamasse atenção. Pareciam clientes legítimos, interessados na propriedade. Lindsay abriu a porta, entrou com eles, e logo o silêncio tomou conta da rua. Jason Zylo, namorado de Lindsay, havia combinado de encontrá-la pouco depois da visita. Ele chegou por volta das 17h45 e estacionou do lado de fora. Percebeu que a porta da frente estava entreaberta, o que imediatamente causou estranheza. Ligou para Lindsay, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Tentou novamente, sem sucesso. Preocupado, chamou um amigo que o acompanhava e ambos decidiram entrar. A cena que encontraram dentro da casa foi devastadora. No segundo andar, em um dos quartos, Lindsay jazia caída sobre um dos tapetes, com múltiplas perfurações nas costas e no peito. O ataque havia sido brutal e rápido. Foram cerca de 40 facadas, sendo que a maioria foi desferida nas costas, indicando que ela foi atacada de surpresa e sem chances de defesa. Não havia sinais de roubo, não havia luta aparente, nada parecia fora do lugar, exceto a tragédia em si. A violência desproporcional do ataque sugeria algo pessoal, talvez uma mensagem. Porém, o mais estranho era a limpeza da cena. Não foram encontradas impressões digitais, nem DNA dos agressores. A polícia rapidamente determinou que o telefone usado para marcar a visita
havia sido comprado apenas para aquele contato, usado uma única vez e depois descartado. Um movimento calculado, frio e claramente premeditado. As investigações iniciais concentraram-se no círculo próximo de Lindsay, porque ela havia aceitado encontrar clientes que nunca tinha visto antes, mesmo estando desconfiada. Teria sido traída por alguém de confiança? E quem, além dela, sabia exatamente onde e quando ela estaria naquela tarde? Com o passar dos dias, surgiram ainda mais perguntas. As ligações suspeitas, o comportamento estranho de alguns conhecidos e a aparente ausência de qualquer motivo claro para o crime transformaram o caso em um verdadeiro labirinto. Nada parecia fazer sentido, e enquanto a família e amigos de Lindsay choravam sua perda, um detalhe sombrio começava a surgir nas investigações, um detalhe que poderia mudar tudo sobre o que se sabia até então. No final da tarde de 2 de fevereiro de 2008, Lindsay Buziak chegou à casa 1702 da De Souza Place, para o que deveria ser apenas mais uma visita de rotina. A jovem corretora de imóveis, vestida de maneira profissional, estacionou seu carro e caminhou até a porta da casa. Testemunhas locais observaram quando ela foi recebida por um casal, um homem e uma mulher, que pareciam ser clientes comuns, interessados na propriedade. Era uma casa de alto padrão, recém-construída e ainda vazia. Um local perfeito para uma visita privada, ou para algo muito mais sombrio. Dentro da casa, tudo parecia normal à primeira vista, mas em questão de minutos, tudo saiu do controle. Lindsay foi atacada de forma brutal, sem qualquer aviso. Levou cerca de 40 facadas, principalmente pelas costas e no peito, o que indicava um ataque surpresa e cruel. Não houve chance de defesa, nenhum móvel revirado, nenhum objeto roubado, nenhum sinal de luta. Apenas a violência fria de quem parecia saber exatamente o que queria fazer. Enquanto isso, do lado de fora, Jason Zylo, o namorado de Lindsay, aguardava. Ele havia combinado de encontrá-la logo após a visita, para garantir que tudo estivesse bem. Ao perceber que Lindsay não respondia às ligações e vendo a porta entreaberta, ele decidiu agir. Entrou na casa acompanhado de um amigo, e o que encontrou no andar de cima jamais poderia ser esquecido. Lindsay estava caída no chão de um dos quartos já, sem vida. O choque da cena logo deu lugar à perplexidade da polícia. Não havia impressões digitais, não havia DNA dos suspeitos. A arma do crime nunca foi encontrada. O telefone, usado para agendar a visita, foi rastreado e descobriu-se que era descartável, comprado dias antes, usado apenas para contatar Lindsay e depois inutilizado. Um plano meticuloso, executado sem falhas. A brutalidade do crime contrastava com a frieza da execução. E então surgia a pergunta que atormentaria a investigação por anos. Quem odiava Lindsay a ponto de planejar um assassinato tão calculado? E por quê? E caso estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Desde o primeiro momento, ficou claro para a polícia de Saanich que estavam diante de um crime diferente. A cena do assassinato não era um retrato típico de violência impulsiva. Era algo planejado, frio e meticuloso. Não havia impressões digitais, não havia sinais de luta, nenhum DNA. O telefone usado para marcar a visita foi comprado com identidade falsa, usado apenas para ligar para Lindsay e depois inutilizado. Era como se os assassinos nunca tivessem existido. A primeira linha de investigação foi natural. Olhar para aqueles mais próximos da vítima. Jason Zylo, namorado de Lindsay, foi rapidamente interrogado. Afinal, ele havia chegado à cena do crime apenas minutos depois do assassinato, acompanhado de um amigo. A polícia queria entender cada passo de Jason naquele dia, onde ele estava, quem poderia confirmar sua localização. O comportamento dele foi considerado estranho por alguns. Havia relatos de que ele parecia frio demais, controlado demais, mas os investigadores não encontraram provas concretas que o ligassem diretamente ao crime. Além de Jason, a família Zylo também entrou no radar, ligados ao mercado imobiliário e, segundo rumores, envolvidos com atividades ilícitas. Os Zylo eram influentes e discretos em Vitória. As especulações surgiram rapidamente. Seria possível que Lindsay tivesse descoberto algo que não deveria, algo que custou sua vida?
Outra pista levou os investigadores para Calgary. Pouco antes de sua morte, Lindsay teria mencionado a amigos que, em uma viagem recente, ouviu conversas suspeitas sobre tráfico de drogas. Ela ficou inquieta, sentindo que talvez soubesse demais. Apesar disso, não existem registros oficiais de que ela tenha denunciado alguém, e a ligação entre essa viagem e seu assassinato nunca foi comprovada. Enquanto a polícia explorava essas possibilidades, a mídia e o público formavam suas próprias teorias. Seria um crime de ciúmes, uma vingança ou uma execução ordenada, mascarada como uma visita imobiliária? Cada resposta possível levantava ainda mais perguntas. E então, havia o casal desconhecido. Nenhuma câmera de segurança capturou imagens claras deles. As testemunhas que os viram descreveram apenas figuras genéricas: um homem de estatura média, cabelo escuro, uma mulher vestindo um vestido com estampa distinta, talvez floral, mas nada além disso. Nenhum nome, nenhum histórico, nenhum motivo aparente. Era como se tivessem surgido apenas para matar Lindsay e desaparecido no ar. O caso ficou travado. Anos se passaram, sem evidências físicas novas, sem testemunhas dispostas a falar, sem respostas. Em 2021, a polícia de Saanich anunciou que novas tecnologias de análise de DNA estavam sendo usadas para reexaminar provas antigas. Foi divulgado que avanços promissores haviam sido feitos, mas até agora nenhuma prisão foi realizada. Nenhum suspeito foi formalmente acusado, apenas o silêncio e a dor de uma família que se recusa a desistir. Entre tantas perguntas sem resposta, uma dúvida permanece até hoje. Lindsay foi morta por estar no lugar errado na hora errada, ou tudo foi planejado especificamente para ela? Com o passar dos anos, a investigação sobre o assassinato de Lindsay Busiak parecia caminhar para o esquecimento, como tantos outros casos arquivados. Mas, sob a superfície, novas pistas silenciosamente emergiam, e com elas, teorias ainda mais perturbadoras. Em uma análise mais aprofundada dos registros telefônicos, os investigadores perceberam algo inquietante. O telefone descartável, usado para marcar o encontro com Lindsay, esteve, em momentos anteriores ao crime, em áreas próximas a pessoas conhecidas da vítima. Embora essa descoberta não tenha sido suficiente para identificar um suspeito direto, reforçou a hipótese de que quem planejou o assassinato conhecia Lindsay de alguma forma e monitorava seus movimentos há algum tempo. Além disso, relatos sugeriam que Lindsay estava considerando terminar seu relacionamento com Jason Zylo. Amigos mais próximos afirmaram que nos meses anteriores ao crime, Lindsay parecia insatisfeita e queria uma mudança em sua vida pessoal e profissional. Se essa informação fosse verdadeira, a possibilidade de um crime passional ou de uma traição devastadora voltava a ganhar força. Outro ponto que chocou a todos foi a suspeita nunca confirmada oficialmente de que Lindsay poderia ter sido traída por alguém em quem confiava. Alguns investigadores passaram a acreditar que a pessoa que passou o número de Lindsay para o casal assassino era alguém próximo a ela. Alguém que sabia que Lindsay jamais suspeitaria de uma ligação de um cliente indicado. Essa teoria levantava uma nova questão. Lindsay foi atraída para uma armadilha planejada de dentro do próprio círculo de confiança? O pai de Lindsay, Jeff Busiak, sempre defendeu essa linha de pensamento. Em entrevistas emocionadas, ele declarou diversas vezes acreditar que o crime foi encomendado e que pessoas em Victoria sabem exatamente quem são os responsáveis, mas preferem se calar, protegidos por medo ou lealdades sombrias. As revelações sobre as possíveis conexões pessoais, somadas à suspeita de que Lindsay vinha sendo vigiada nos dias que antecederam sua morte, mudaram completamente a visão sobre o caso. Já não se tratava apenas de um crime aleatório ou um erro fatal. Tudo indicava algo ainda mais assustador: uma execução cuidadosamente planejada por pessoas que sabiam exatamente como se mover no silêncio. E a cada novo detalhe que surgia, uma verdade ainda mais sombria parecia se aproximar. O assassinato de Lindsay Busiak permanece como uma ferida aberta na história criminal do Canadá. 17 anos depois, as perguntas ainda ecoam sem resposta, e a sensação de impunidade pesa sobre todos que acompanham o caso. Lindsay
não era apenas uma jovem promissora em busca de sucesso. Ela era uma filha, uma amiga, uma pessoa cheia de sonhos que foram brutalmente interrompidos por mãos covardes e calculistas. O trabalho incansável de seu pai, Jeff Buziak, mantém viva a luta por justiça. A cada ano, as marchas organizadas em memória de Lindsay lembram que este caso não pode ser esquecido, que, mesmo no silêncio, a verdade continua existindo, esperando ser revelada. Talvez, quem saiba o que realmente aconteceu, continue em liberdade, protegido pelo medo ou pela lealdade. Talvez a tecnologia ou a persistência tragam respostas que o tempo tentou apagar. O que é certo é que Lindsay Buziak merece mais do que o esquecimento. Ela merece justiça. E enquanto a verdade não vier à tona, a pergunta continua assombrando Victoria e todos nós. Quem matou Lindsay Buziak?